Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Os jardins iluminados do Grand Regency Hotel em Atlanta pareciam saídos de um conto de fadas. Arcos adornados com rosas brancas ladeavam um tapete vermelho, conduzindo a um salão de recepção cuja magnificência deslumbrava todos os convidados. Carros de luxo ainda passavam pela entrada, apinhando homens de smoking e mulheres em vestidos brilhantes. Era o casamento do século, o de Chadwick Moore, herdeiro de uma fortuna colossal, e Samantha Miller, de uma influente família da alta sociedade. Lá dentro, risos e o tilintar de copos de cristal se misturavam ao som de um quarteto de cordas. Os clientes, quase todos a nata da elite branca, exibiam sua mistura característica de orgulho e arrogância. Falavam sobre seus negócios, suas viagens, seus investimentos, às vezes lançando olhares de desdém para os garçons que circulavam entre as mesas. Entre esta equipe discreta estava Michael Johnson, 27 anos. Alto, esguio com um olhar calmo, mas profundo, ele trabalhava incansavelmente, carregando bandejas cheias de champanhe e petits fours. Há muito tempo aprenderá a lidar com os comentários ofensivos, os sorrisos condescendentes e os olhares arrogantes. Naquela noite, porém, ele já sentia que algo ia dar errado. Ao atravessar a sala, um elegante hóspede, adornado com joias brilhantes, o interrompeu com um gesto brusco. Ei, você! Me traz outra bebida. E mais rápido que isso, garoto. Michael assentiu educadamente sem responder, acostumado ao tom. Mas em outra mesa, um jovem primo do noivo zombou e apontou para ele. Olha só, mesmo num lugar de prestígio eles contratam qualquer um. É quase como um restaurante fast food de gueto. As risadas calorosas de seus amigos ecoaram, atraindo a atenção de vários convidados. Michael cerrou os dentes, mantendo a compostura. Ele havia aprendido a não retrucar, mas desta vez a humilhação não terminaria ali. À sombra dos lustres brilhantes, uma armadilha cruel estava sendo preparada. Uma armadilha que, sem que eles soubessem, revelaria a toda a assembleia quem realmente era o garçom que eles achavam que poderiam pisotear. A recepção estava a todo vapor. Champanhe fluía, os convidados riam à beça e a pista de dança balançava ao som de uma orquestra clássica. Michael, bandeja na mão, movia-se entre as mesas, tentando permanecer invisível, mas atento a cada movimento de cada convidado. Em uma mesa perto da plataforma onde o casal estava sentado, um pequeno grupo de jovens ricos conversava alto. Eram primos de Chadwick Moore, conhecidos por sua arrogância. Entre eles Brian, loira com um sorriso irônico, Ethan, parecendo presunçoso, examinou Michael como um predador observa sua presa. Ei, garçom! Brian gritou alto, atraindo a atenção de vários convidados. Sua bandeja é tão lenta quanto você? Traga-nos umas bebidas antes que morramos de sede. Risadas irromperam ao redor da mesa. Michael, impassível, assentiu e se aproximou. Mas assim que colocou um copo na frente deles, Ethan o jogou fora. O líquido derramou na toalha de mesa imaculada. Olha o que você fez, idiota! Ele disse com um sorriso cruel. Você só é bom em limpeza, certo? A cena atraiu olhares. Alguns convidados desconfortáveis desviaram o olhar, preferindo não intervir. Outros riram baixinho, entretidos com o espetáculo. Michael, com o maxilar cerrado, calmamente tirou um guardanapo do avental e limpou a mancha. Mas Brian, ansioso para humilhá-lo ainda mais, deu-lhe um tapa no ombro, como se estivesse falando com um cachorro. Vamos lá, bom garoto. Você está indo bem. Quem sabe depois você canta alguma coisa para nós. Você sabe cantar, né? Como nos filmes antigos. As risadas ficaram mais altas. Michael sentia o peso de cada olhar que lhe era dirigido, uma mistura de desprezo e curiosidade mórbida. Mesmo assim permaneceu em silêncio. Não era a primeira vez que alguém tentava humilhá-lo. Mas naquela noite, naquele salão dourado onde tudo parecia perfeito, ele tinha a sensação de que a história não terminaria como aqueles homens imaginavam. Porque por trás do uniforme de garçom, Michael carregava um segredo que ninguém ali suspeitava. A música suavizou, dando lugar a um silêncio solene. O pai da noiva acabará de propor um brinde em homenagem ao jovem casal. Os convidados ergueram suas taças, aplaudindo, rindo, celebrando a suntuosa união. Mas em um canto da sala, os primos Brian e Ethan, já embriagados de champanhe, tinham outros planos em mente. Os olhos deles pousaram novamente em Michael, que passava com uma bandeja de xícaras. Brian deu um sorriso malicioso. Ei, garçom, venha cá. Michael se aproximou com o rosto impassível. Brian pegou uma taça de champanhe e a ergueu bem alto. Senhoras e senhores,
Ele gritou em voz alta, atraindo a atenção de várias mesas. Aqui está a nossa estrela da noite. Um murmúrio percorreu a sala. Todos os olhares se voltaram para Michael, que apesar de tudo se viu no centro das atenções. Ethan se levantou e colocou um braço em volta do ombro dela como se fossem velhos amigos. Admita, ele é perfeito para o papel, certo? Sempre educado, sempre calado. Devíamos pedir uma pequena atuação dele. O que você acha, Brian? Brian caiu na gargalhada. Assim, boa ideia. Deixe-o dançar para nós. Vamos lá, mostre-nos o que você sabe fazer. Um silêncio pesado se instalou. Michael permaneceu imóvel, com a bandeja ainda equilibrada nas mãos. Alguns convidados reprimiram um riso constrangido. Outros, entretidos com a cena, o encorajaram a obedecer. Uma senhora idosa sentada perto franziu a testa e sussurrou: "Isto não é apropriado." Mas Brian o ignorou. Estalou os dedos na frente de Michael como faria com um criado. "Vamos lá, mexam-se. Mostrem-nos o vosso espetáculo. Não são pagos só para servir, pois não?" Michael respirou fundo. Seu olhar sombrio percorreu a sala, encontrando olhares curiosos, desconfiados e alguns zombeteiros, à espera de sua reação. Mas em vez de ceder, ele calmamente colocou a bandeja em uma mesa próxima. O silêncio dela congelou a atmosfera por um momento. Brian se aproximou com o rosto vermelho de álcool e orgulho. Pegou uma taça de champanhe e, na frente de todos, derramou-a lentamente sobre o ombro de Michael. Um murmúrio horrorizado percorreu a assembleia. "Pronto. Agora você está vestida para dançar. Lança Brian, Hilary." Risadas irromperam do canto dos primos. Mas em outros lugares os olhares mudaram. Alguns convidados pareciam chocados com tamanha crueldade. E Michael, apesar da humilhação flagrante, permaneceu de pé, sem dizer uma palavra. Mas por trás dessa aparente calma, uma tempestade estava se formando. O champanhe ainda pingava do ombro de Michael, encharcando seu paletó preto. As risadas de Brian e Ethan ecoavam pela sala, contrastando com o silêncio constrangedor de muitos convidados. Era possível sentir a atmosfera se rompendo, entre aqueles que achavam a humilhação divertida e aqueles que desviavam o olhar, envergonhados de testemunhar o espetáculo. Michael, porém, permaneceu imóvel. Nenhum movimento, nenhuma palavra. Apenas aquele silêncio pesado que era mais perturbador do que qualquer raiva. Então, lentamente, ele olhou para cima. Seu olhar sombrio fixou-se diretamente no de Brian. Um olhar frio e intenso que destruiu a arrogância do jovem. Por uma fração de segundo, Brian sentiu como se a sala inteira tivesse encolhido ao redor deles, como se nada existisse além daquele encontro cara a cara. "O que?" Ele rosnou, um pouco perturbado. "Por que você está me encarando desse jeito?" Michael não respondeu. Seu silêncio pesava como uma ameaça silenciosa. Os convidados mais próximos notaram. Uma mulher sussurrou para a vizinha: "Este servidor, ele não parece comum." Ethan, desconfortável por sua vez, tentou quebrar a tensão. "Vamos lá, Brian, ignore-o. Ele finge ser digno, mas é só um garçom. Nada mais." Mas Michael, ainda imóvel, enxugou calmamente o ombro encharcado de champanhe com um guardanapo. Então pegou sua bandeja, colocou-a debaixo do braço e em voz baixa, mas firme, disse pela primeira vez naquela noite: "Você deve ter cuidado com o que diz." Um arrepio percorreu a sala. Foram apenas algumas palavras, mas ditas com tanta confiança que ressoaram muito além do pequeno círculo de zombadores. Vários convidados se sentaram intrigados. Até o noivo Chadwick, sentado no estrado, olhou para cima, surpreso ao ouvir o garçom falar daquela forma. Brian soltou uma risada forçada, mas seu sorriso tremeu um pouco. "Tenha cuidado? Você está nos ameaçando?" Michael sustentou o olhar dela sem vacilar. "Só estou avisando." Então ele se virou e retornou ao seu trabalho como se nada tivesse acontecido, deixando para trás um silêncio tenso e sussurros crescentes. Porque agora todos na sala entendiam uma coisa: esse garçom não era quem eles pensavam que era. O clima na recepção havia mudado. O riso fácil dos convidados se transformará em murmúrios. As pessoas não falavam mais das joias da noiva ou do corte do vestido, mas sim do garçom negro que ousara se manifestar. Um aviso simples, mas proferido com uma confiança que perturbou profundamente aqueles que pensavam ter tudo sob controle. Brian, irritado, recusou-se a perder a pose. Seu orgulho, inflado pelo álcool e pelos olhares dos outros, obrigou-o a bater com mais força. Ele bateu com o punho na mesa, fazendo os copos chacoalharem. "Quem você pensa que é?" ele disse em voz mais alta. "Um pequeno funcionário que pensa que é um rei?" Ethan também se levantou, com um sorriso malicioso nos lábios. "Brian precisa de uma lição."
Essas pessoas, quando começam a levantar a cabeça, você tem que lembrá-las do seu lugar. A frase, proferida diante de toda a assembleia, teve o efeito de um tapa na cara. Alguns convidados assentiram, aprovando silenciosamente aquela visão desdenhosa. Outros, ao contrário, baixaram os olhos, envergonhados, mas covardes demais para intervir. Michael, no entanto, não se moveu. Sua calma era quase insuportável. Ele se movia lentamente entre as mesas, enchendo um copo aqui, colocando uma bandeja ali, como se nada estivesse acontecendo. Mas cada movimento, cada olhar, exalava uma maestria gélida. Brian, exasperado com essa dignidade silenciosa, decidiu ir mais longe. Levantou-se, pegou uma fatia de bolo da mesa e, na frente de todos, bateu-a com força contra o peito de Michael. Um grito abafado veio da sala. Creme respingou em sua camisa preta, pingando em seu avental. As risadas recomeçaram, mais altas, mais cruéis. Ethan, rindo, disse: "Pronto. Agora você também tem o que comer. Não precisa mais voltar ao seu bairro para comprar o jantar." Os convidados mais sensíveis ficaram indignados, mas ninguém ousou intervir. Todos aguardaram a reação de Michael. Ele olhou para a camisa suja. Então, lentamente levantou a cabeça. Seus olhos escuros encararam Brian e Ethan com uma intensidade gélida. Desta vez, até os mais zombeteiros sentiram um arrepio na espinha. Michael pousou a bandeja, secou calmamente as mãos com um guardanapo e disse em voz baixa, mas perfeitamente audível por toda a sala: "Eu avisei você." Um silêncio mortal caiu imediatamente. Até o noivo, Chadwick, franziu a testa. A noiva, Samantha, trocou um olhar preocupado com o pai. A banda havia parado de tocar. Todos aguardavam, tensos, o que aconteceria em seguida. Porque naquela frase não havia raiva, mas uma promessa. O silêncio pairava na sala, quebrado apenas pelo tilintar de copos enquanto um hóspede nervoso os colocava de volta na mesa. Todos os olhares se voltaram para Michael, que permanecia imóvel, com as roupas manchadas de champanhe e creme. No entanto, em seu comportamento não havia vergonha nem submissão. Apenas uma confiança gélida. Brian, surpreso com essa reação calma, tentou retomar o controle. "O que você quer dizer com 'eu avisei'?" ele perguntou com uma voz que pretendia ser zombeteira, mas na qual se percebia uma nota de preocupação. Michael olhou diretamente nos olhos dele. "Digamos que você não sabe quem está insultando." Um tremor percorreu a assembleia. Sussurros surgiram. "Do que ele está falando? É apenas um servidor, certo?" Ele parece confiante. Ethan caiu na gargalhada para quebrar a tensão. "Você está blefando. O que quer que a gente acredite? Que você é alguém importante? Você está de uniforme, cara. Você não passa de um funcionário." Michael deu um pequeno sorriso, mas não de alegria. Era um sorriso carregado de significado. Ele enfiou a mão no bolso interno e tirou um pequeno objeto preto, uma pasta de couro refinada. Abriu-a lentamente, revelando um cartão oficial. Um murmúrio ainda mais alto se ergueu. Gravado em letras douradas, lia-se: "Departamento de Justiça, Estados Unidos da América." Brian empalideceu. Ethan deu um passo para trás, com um riso preso na garganta. Vários convidados trocaram olhares incrédulos. A noiva levou a mão à boca. O pai da noiva, um empresário influente, franziu a testa, desconfortável. Michael fechou a maleta e guardou-a calmamente, como se aquele simples gesto explicasse tudo. "Não estou aqui por acaso," ele disse com uma voz calma. "E acredite em mim, seus rostos, suas palavras, suas ações. Eu me lembrarei deles." Houve silêncio total. Até a orquestra, que havia tentado retomar a apresentação, parou novamente. Naquele momento de suspense, uma verdade ficou clara para todos. Aquele garçom não era apenas mais um funcionário. Ele pertencia a algo muito maior, e seus olhos diziam claramente que aqueles que o haviam humilhado pagariam o preço. A revelação do cartão oficial congelou a sala. Nem uma única risada, nem uma única palavra, apenas olhares preocupados e murmúrios abafados. Alguns convidados pareciam desconfortáveis, outros intrigados, mas todos sabiam que tinham acabado de testemunhar algo inesperado. Michael, impassível, retomara seu posto como se nada tivesse acontecido, servindo vinho em uma mesa próxima. Mas cada gesto, cada movimento agora tinha uma aura diferente. Ele não se parecia mais com um simples garçom. Exalava uma autoridade invisível, uma força silenciosa que perturbava aqueles que tentavam humilhá-lo. No entanto, o orgulho é mais forte que a razão. Brian, com o rosto vermelho de vergonha, não conseguia aceitar que tivesse sido publicamente desestabilizado por um homem que considerava inferior. Seu ego não suportava a ideia de que toda a sala tivesse visto aquele olhar frio silenciá-lo. Ele se inclinou em direção a Ethan e sussurrou: "Não podemos deixá-lo escapar impune."
Se recuarmos agora ele vence. Ethan assentiu, seus olhos brilhando com crueldade bêbada. Então nós quebramos. Na frente de todo mundo. Eles se levantaram novamente, atraindo a atenção de todos. Brian estalou os dedos para Michael. Você, volte aqui. Ainda não terminamos. Michael virou-se lentamente na direção deles com a bandeja ainda na mão. Seu andar calmo e comedido ecoava como um desafio silencioso. Ethan pegou uma taça de vinho tinto da mesa e entregou a Michael. Você finge ser importante? Muito bem. Beba conosco. Beba a nossa saúde se quiser provar que não é apenas um lacaio. Um murmúrio percorreu a sala. A humilhação estava tomando outro rumo. Queriam reduzi-lo à categoria de palhaço, obrigá-lo a fazer papel de bobo na frente de todos. Michael encarou o copo estendido. Seu rosto permaneceu impassível. Então, ergueu os olhos e fixou seu olhar sombrio no de Ethan. Você realmente não tem ideia do que está fazendo. O tom de sua voz fez vários convidados estremecerem. Parecia que ele estava anunciando um veredito. Mas Brian soltou uma risada forçada tentando quebrar a tensão. Pare de bancar o misterioso. Acha que consegue nos intimidar com esse seu cartãozinho? Michael não respondeu. Delicadamente colocou a bandeja na mesa mais próxima. Seu olhar se voltou para o palco, onde os noivos assistiam, visivelmente desconfortáveis. Então voltou-se para Brian e Ethan com a expressão gélida novamente. Você acabou de cruzar uma linha da qual se arrependerá amargamente. Um silêncio pesado se instalou. Os primos ainda sorriam, mas o riso havia perdido o brilho. Um brilho de preocupação começava a surgir em seus olhos. Pois agora todos sentiam que Michael não era apenas um homem com um distintivo, mas um homem capaz de derrubar impérios. A sala inteira prendeu a respiração. Michael ainda em pé, com as roupas manchadas, mas a postura inabalável, parecia ter assumido o controle invisível da noite. Mesmo sem levantar a voz, impôs uma autoridade que silenciava até os mais arrogantes. Brian, ainda de pé, acenou com a taça de vinho tinto na frente dele para salvar a cara. Quer nos impressionar com seu jeito arrogante? Mostre a todos quem você realmente é. Porque tudo que vejo é um garçom com um distintivo que ele provavelmente roubou. Um murmúrio de indignação se elevou na sala. Vários convidados começaram a sussurrar mais alto. Roubado? Mas este cartão parecia autêntico. E a calma dele não é a de um impostor. Michael suspirou como um professor cansado de corrigir um aluno ignorante. Então, lentamente enfiou a mão no bolso interno e desta vez, tirou não um cartão, mas um distintivo prateado que refletia a luz dos lustres. As letras gravadas brilhavam para todos verem. Departamento Federal de Investigação. Um suspiro percorreu a sala. Vários convidados se levantaram instintivamente, como se a simples visão da insígnia os compelisse a demonstrar respeito. A noiva Samantha levou a mão à boca e soltou um pequeno e abafado suspiro. O noivo Chadwick empalideceu em seu estrado. Quanto ao pai da noiva, afundou-se na cadeira com o olhar preocupado. Michael finalmente falou, sua voz calma, clara, mas carregada de ameaça contida. Não estou aqui para servir bebidas para vocês. Estou aqui em uma missão. Uma investigação federal está em andamento sobre alguns de vocês. E acreditem, o que vocês fizeram esta noite ficará registrado nos meus registros. Um silêncio gélido caiu sobre a sala. Cada convidado de repente se perguntou, e se ele estivesse me observando? Brian e Ethan ficaram parados, pálidos e congelados, incapazes de encontrar uma resposta. Sua arrogância acabará de se extinguir como uma vela em uma tempestade. Michael guardou seu distintivo e continuou, num tom calmo, mas implacável. Você achou que estava humilhando um garçom. Mas esta noite são suas próprias máscaras que estão caindo. E acredite, a justiça nunca esquece. O impacto de suas palavras ressoou por toda a sala. Pela primeira vez, os ricos que dominaram o evento se sentiram vulneráveis. O brilho do distintivo do FBI ainda pairava na mente de todos como o estrondo de um trovão. Ninguém mais ria. Copos tilintavam nas mãos de alguns convidados, outros trocavam olhares nervosos. A música finalmente havia cessado, e a festa suntuosa assumirá o ar de um tribunal silencioso. Michael olhou ao redor da sala. Cada convidado sentia seu olhar pesar como uma frase. Então caminhou lentamente em direção à mesa central, sua voz grave ressoando sem a necessidade de gritar. Vocês pensaram que hoje seria uma celebração da sua riqueza e poder. Mas por trás dessas paredes douradas, quantos de vocês escondem segredos? Um murmúrio percorreu a assembleia. Michael continuou, implacável.
Senhor Harold Bennett, ele disse, apontando para um homem de terno cinza que é dono de vários negócios. Seu nome aparece em vários casos de desvio de verbas públicas. Você achou que ninguém ia notar? O homem empalideceu. Sua esposa tentou segurar seu braço, mas ele permaneceu imóvel. Michael então voltou seu olhar para uma mulher elegante, coberta de diamantes. E Senhora Claire Richmond. Por trás de suas instituições de caridade existe uma vasta rede de lavagem de dinheiro. Imagino o que suas instituições de caridade pensariam se a verdade viesse à tona. A mulher deixou cair sua taça de champanhe, que se espatifou em 1000 pedaços no chão. Os convidados começaram a se mexer. Alguns se levantavam silenciosamente para ir embora, outros cochichavam entre si em pânico. Por fim, Michael voltou-se para o palco onde estavam o noivo e a noiva. Seus olhos estavam fixos em Chadwick Moore. E você, senhor noivo? Acha mesmo que seus negócios duvidosos com certas empresas estrangeiras permaneceriam invisíveis? A noiva Samantha empalideceu ao ouvir isso. Ela olhou para o marido em choque. Chadwick, com os lábios trêmulos, tentou protestar. Isto não é o momento, você não pode. Michael o interrompeu bruscamente. A justiça não escolhe o momento. Ela escolhe a verdade. Seguiu-se um silêncio pesado. Os convidados perceberam que não estavam mais em uma festa, mas em uma sala onde todos podiam ser expostos. Os ricos que se julgavam dominantes com seu dinheiro e arrogância, eram agora os acusados em um julgamento invisível, conduzido pela mesma pessoa que haviam humilhado minutos antes. A sala vibrava com uma tensão palpável. Os convidados paralisados encaravam Michael com uma mistura de medo e fascínio. Os cacos de vidro estilhaçado e os sussurros abafados testemunhavam que o equilíbrio havia mudado. Não eram mais eles, os ricos arrogantes, que ditavam as regras. Brian e Ethan estavam lado a lado, pálidos e trêmulos. A arrogância deles havia desaparecido, substituída por uma mistura de descrença e medo. Cada palavra que Michael dizia pesava como uma martelada em seus egos. Michael caminhou em direção a eles, seu olhar escuro fixo no deles. Vocês pensaram que poderiam humilhar alguém, zombar da dignidade dessa pessoa e que nada aconteceria com vocês? Brian tentou sorrir, mas sua risada foi fraca e forçada. Foi só uma brincadeira. Nada sério. Michael balançou a cabeça lentamente. Uma piada? Você humilhou alguém na frente de dezenas de testemunhas. E você não tinha ideia do que estava fazendo. Ethan tenta intervir, mas Michael leva a liderança. Silêncio. O que você acabou de fazer não ficará impune. Então, calmamente, Michael tirou um pequeno caderno do bolso e o entregou a uma testemunha, uma jornalista presente no evento para cobrir o casamento. Tudo será registrado. Insultos, gestos, suas zombarias, tudo será examinado pelo escritório. Suas famílias, seus negócios, nada escapará à justiça. Brian deu um passo para trás com o rosto pálido. Você não pode fazer isso. Ele gaguejou. Oh sim, Michael respondeu, sua calma arrepiante acentuando suas palavras. Você pensou que poderia brincar comigo, mas nunca entendeu uma coisa. Eu não sou quem você pensa que eu sou. Ethan tentou desviar o olhar, mas Michael deu um passo à frente novamente, parando bem na frente deles. E hoje à noite, o que você plantou, você colherá. Um silêncio absoluto pairou sobre a sala. Todos os convidados sentiram o equilíbrio de poder mudar. Os ricos que pensavam controlar tudo, estavam agora à mercê de um homem que consideravam inferior, mas que acabará de lhes mostrar que a dignidade e a justiça sempre superam a arrogância e o dinheiro. Michael então deu um passo para trás, retomando seu serviço como se nada tivesse acontecido, deixando para trás um silêncio sufocante e almofadas de medo e vergonha. Os primos humilhados trocaram um olhar, finalmente compreendendo a magnitude do erro. A arrogância deles havia sido a ruína deles. O salão estava congelado. Todos os convidados prenderam a respiração, incapazes de desviar o olhar de Michael. O garçom, que eles consideravam inferior, havia virado o jogo com uma maestria e autoridade que deixaram todos atônitos. Brian e Ethan, ainda no centro do palco, tremiam. Sua arrogância havia se transformado em puro medo. Eles finalmente entenderam que sua zombaria e desprezo não seriam isentos de consequências. Michael colocou a última bandeja sobre a mesa e deu um passo para trás. Sua voz, calma e firme, ecoou uma última vez. Você pensou que seus nomes, suas fortunas, seus títulos seriam suficientes para protegê-lo. Mas esta noite, você aprendeu uma lição que nunca esquecerá. Os murmúrios se transformaram em sussurros assustados. Alguns convidados correram para a saída, envergonhados ou com medo demais para ficar.
Outros se entreolharam com descrença e tremor, percebendo que justiça não era uma palavra vazia. Michael, sem olhar para trás, dirigiu-se à saída. Cada passo que dava parecia absorver a arrogância da sala e deixar para trás um silêncio mortal. Os cacos de cristal e as xícaras quebradas ainda brilhavam sob as luzes, testemunhas silenciosas da humilhação inversa. Antes de passar pela porta, ele se virou uma última vez e lançou um olhar gélido para os primos. Lembre-se disto, aqueles que você despreza podem ser aqueles que irão julgá-lo amanhã. E acredite em mim, a justiça sempre chega. Então ele foi embora, deixando para trás um silêncio completo, misturado a medo e vergonha. Os ricos que pensavam ter tudo sob controle agora tinham que enfrentar o preço de sua arrogância e desprezo. Este casamento, supostamente uma celebração de riqueza e influência, havia se transformado em um tribunal improvisado, e Michael Johnson, o garçom humilhado, o juiz incontestável. Daquele dia em diante, ninguém ousou subestimar sua dignidade, sua calma, ou seu poder.